Bom dia, pessoal. Bom dia. Vocês estão escutando bem? Ok. Aguardar só um minutinho. Nosso convidado já está entrando. Temos um convidado hoje, tá, pessoal? É o Vinícius. Danilo. Da minha cidade. Determinado governo dentro do país. O que é que a gente tem aí de divergência? A república é uma forma de governo, enquanto parlamentarismo e presidencialismo, a gente tem um sistema de governo. Então, nós temos a República Federativa do Brasil, um Estado federado, onde é um Estado republicano e presidencialista. Porque aqui a gente não tem a figura do primeiro-ministro, a gente tem a figura do presidente da República, que exerce a função de representar o Estado, tanto fora quanto dentro desse Estado. Então, esse presidente da República, ele vai exercer uma função de chefe de governo e chefe de Estado. Qual a diferença de chefe de governo e chefe de Estado? A gente tem o chefe de Estado quando ele representa o país, representa o Estado federado fora da nação, né? Em relações internacionais, por exemplo. E a gente tem a figura do chefe de governo quando ele exerce sua função dentro do país. Então, ao designar ministros, né? Ao assinar decretos dentro do país, ao promulgar leis. Então, a gente tem essa figura do chefe de governo dentro do país. Diferente de Inglaterra, Espanha, Alemanha, que a gente tem a figura do parlamentarismo, que tem aí a figura do primeiro-ministro. Então, o poder exercido por essas pessoas, elas divergem no seguinte sentido. Eu tenho, no presidencialismo, uma só pessoa que exerce a função de chefe de governo e chefe de Estado. Diferente do parlamentarismo, que eu tenho duas pessoas, um que exerce a função de chefe de governo e um que exerce a função de chefe de Estado. Joia? Então, feitas essas considerações, nós temos o seguinte: o Brasil é uma forma republicana de governo, né, que tem um sistema presidencialista de governo e uma forma
federativa de Estado. Então, forma republicana de governo e sistema presidencialista de governo. Existe uma diferença aí entre forma de governo e sistema de governo. É o que costuma cair nas provas de concurso, tá? Vocês vão fazer Enem agora, né? Mas já estão aptos, né? A partir dos próximos anos, de realizar concursos, né? E vão fazer vestibulares. Então, isso sempre cai em provas de concurso de nível médio, né? Para Policial Rodoviário Federal, que não exige curso superior. Então, sempre cai essa distinção entre forma republicana de governo, sistema presidencialista, tá? O que é muito importante vocês saberem. Agora, em relação a essa estrutura organizacional da forma federativa do Estado, a gente tem os chamados entes federados. Então, quando a gente tem entes federados, tem essa divisão entre municípios, estados-membros, Distrito Federal e territórios. Dentro de cada esfera dessa aí, existe uma separação de poderes, uma distinção aí entre o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Essa distinção, essa separação de poder é necessária para que haja aí uma organização entre esses entes, tá? Principalmente no que se refere à competência para fazer e efetuar suas funções típicas e atípicas. Então, essa separação de governo, essa distinção de funções veio aí com a chamada teoria de Montesquieu. Então, alguns professores já devem ter falado com vocês de Montesquieu. Então, Montesquieu, ele vem com uma teoria, né, de aprimoramento da visão do Estado. E esse aprimoramento da visão do Estado serviu aí para fazer a tripartição dos poderes. Na verdade, a distribuição de funções entre legislativo, executivo e o judiciário. Porque aí eu começo a falar com vocês qual a competência de cada um. Tá joia? Veja só, a gente tem o poder legislativo, que é aquele que tem a competência de legislar, de fiscalizar, né? De poder ali efetuar a gerência das contas do órgão a que ele faz parte. Então, no poder legislativo, no município, é exercido aí pelos vereadores. Poder legislativo em âmbito de Estado, membro do Distrito Federal, é exercido aí pelos deputados estaduais e deputados distritais no âmbito do Distrito Federal. E no que se refere em âmbito federal, em âmbito da União, a gente tem aí os deputados federais e senadores. Deputados federais e senadores, em conjunto, eles formam o Congresso Nacional, tá? Então, existem votações que são realizadas apenas pela Câmara e depois passa pelo Senado, ou pelo Senado e após passa pela Câmara, ou votações que são feitas em conjunto. Quando elas são realizadas em conjunto, a gente tem aí uma votação realizada pelo Congresso Nacional. E a gente fala que o Congresso Nacional, o Poder Legislativo exercido em âmbito federal, ele tem uma bicameralidade, né? É bicameral. Por que isso? Porque existem duas casas, né? A casa legislativa referente ao Senado Federal e a Casa Legislativa referente aos deputados federais. Olha, e a quantidade de pessoas que representam o povo aí nesse cenário federal? Nós temos aí 503 deputados, representantes do Legislativo Federal, que representa diretamente o povo, né? Então, de 4 em 4 anos, existe aí essa alternância de cargos. Então, modifica aí esse cenário
de poder legislativo federal, no que se refere ao poder legislativo federal, o que se refere à Câmara de Deputados Federal. Tá? Então, nós temos 513 deputados que representam a população de cada estado membro, né? Então, nós temos uma quantidade de vagas destinada a cada estado membro, referente aí, levando em consideração a população daquele estado. Então, dependendo da população daquele estado, tem a quantidade de vagas necessárias ali para a representação deste na Câmara dos Deputados Federal. Olha, não quer dizer que a população do estado da Bahia, né, tem a mesma quantidade de representantes na Câmara Legislativa Federal que o estado de São Paulo, ou que o Espírito Santo tenha mais representatividade na Câmara Federal que os outros estados, né? Vai depender aí da quantidade de pessoas, da quantidade da população daquele determinado estado membro, para que se chegue aí a um percentual de representantes na Câmara Federal. Diferente do Senado Federal. No Senado Federal, a gente tem aí 3 representantes de cada estado. 3 representantes que são modificados de acordo com cada legislatura. Eu tenho 3 representantes chamados de senadores, em que tem ali seus suplentes, quando eles são eleitos. Porém, a alternância desses cargos, eles se dão em 8 anos. Então, o mandato de um senador, ele não é de 4, igual é o mandato da Câmara Federal. Eu tenho o poder legislativo federal, exercido pela Câmara Federal e pelo Senado Federal. A Câmara Federal, a alternância de cargos, o mandato é de 4 anos. Enquanto eu tenho no Senado Federal a alternância, o mandato de 8 anos. Mas como isso? Se eu tenho eleição para senador de 4 em 4 anos. Se vocês puderem verificar, de 4 em 4 anos, vocês vão votar para senador. Isso é fato. Então, de 4 em 4 anos, vocês vão votar para senador, porém, vão verificar que em 2 anos vocês votam para 2 senadores e no outro ano, na próxima eleição de senador, vocês vão votar apenas para 1. O que é isso? A alternância é de 2 terços, né? Então, no ano passado, né, votamos em 2018, elegemos 2 senadores representantes do estado. Daqui 4 anos, em 2022, né, 2018, 2022, a alternância é de apenas 1 senador, então vai votar para 1 senador. Em 2026, acaba o mandato do que foi eleito em 2018, então eu vou votar para mais 2, joia? Então, o que deve levar em consideração? Que o mandato do senador não é de 4 anos, como o mandato dos deputados federais e dos demais cargos eletivos. São de 8 anos o mandato de um senador. Joia? Então, quando a gente fala de poder legislativo, a gente está falando aqui daquela pessoa que tem a competência de legislar. O que é legislar? É fazer leis, né? Daí o compromisso daquele que vota em eleger, né? Votar em uma pessoa que tenha competência para isso. Então, aquele que legisla, aquele que vai confeccionar a lei, ele deve ter conhecimento daquilo que irá fazer. Joia? Então, essa é a competência do Poder Legislativo, legislar. Além de legislar, ele é aquela pessoa que deve fiscalizar aquilo que o Executivo faz. Então, é ele que vai fiscalizar o presidente, no caso, no cenário federal, vai fiscalizar os ministros de Estado, tá? E agora, descendo a linha aqui e vindo para os Estados membros, nós temos o legislativo estadual.
o legislativo estadual é aquele que, com base naquilo que vem do legislativo federal, vai determinar quais são suas atribuições dentro daquele estado-membro. Então, tem um determinado número de deputados estaduais que vão ali realizar a legislatura, que vão legislar e vão fiscalizar aquele governador daquele determinado estado. E a nível municipal, nós temos os vereadores, né? Então, aqui em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, nós temos 19 vereadores. Tá? O número de vereadores é determinado de acordo com a Constituição Federal. Então, aqui o teto máximo de vereadores são 19. Tá? Então, porque aqui em Teixeira nós temos 160 mil habitantes. Então, até 160 mil habitantes, nós temos aí a possibilidade de ter 19 vereadores. Diferente aí de Linhares, né? Em Linhares, a gente tem mais de 70 mil habitantes. Então, 170 mil habitantes, eu tenho a possibilidade de ter até 21 vereadores. Porém, na Câmara de Vereadores de Linhares, eu tenho 13 atualmente. Acredito que suba para 17, de acordo com algumas reportagens que eu vi aqui. Então, para o ano, né, abre-se vaga aí em outubro para 17 vagas na Câmara dos Vereadores de Linhares. Tá? Mas pode ter até 21, né, que é o que a Constituição determina. Então, se a Constituição determina que pode ter 21 e tem 17, tranquilo, porque o máximo que a Constituição estabelece é que tenha 17, ou que tenha 21. Então, tendo 17, está tranquilo. Então, o Poder Legislativo ele tem a função típica de legislar e fiscalizar. Porém, ele exerce aqui funções atípicas. E essas funções atípicas são aquelas que ele realiza funções de outros poderes, porém, sem sair ali da sua esfera legislativa. Então, por exemplo, quando ele administra a própria Casa Legislativa, quando ele concede férias, concede licença aos seus servidores, ele está exercendo uma função administrativa. Então, ao exercer uma função administrativa, ele está exercendo um papel de natureza executiva. Então, não que ele saia do legislativo e vai para o poder executivo, mas dentro da sua esfera legislativa, ele ainda continua exercendo algumas funções inerentes ao poder executivo, porém dentro da sua esfera. Então, quando um vereador, quando um deputado federal, estadual, realiza atribuições ali concernentes à pessoa do Poder Executivo, ele está aí realizando uma função atípica. Aqui também a gente tem uma natureza jurisdicional quando um deputado e senadores eles vão julgar ali o presidente da República por possível crimes de responsabilidade. Então, em 2016, no mandato de Dilma, ela sofreu impeachment. Quem julgou ela? Foi o Senado Federal. Então, o Senado Federal julgou a presidente Dilma e retirou-a do cargo. Então, quando o Senado Federal exerceu essa função, ele exerceu uma função atípica, porque a função típica dele é legislar e fiscalizar. A função de julgar é do Poder Judiciário. Porém, aqui nesse caso concreto, o Poder Legislativo executou aí uma função atípica dele, que foi uma função do Poder Judiciário. Então, essa chamada função atípica exercida tanto pelo Poder Legislativo, quanto pelo Poder Executivo, quanto pelo Poder Judiciário, é chamada de função atípica, tida como atribuição extra, né, graças ao sistema de freios e contrapesos. Então, esse sistema de freios e contrapesos trazidos com a teoria de Montesquieu serve para que não exceda
os poderes, as atribuições a eles inerentes, ofendendo aí a outros poderes, a outras atribuições que não confere a ele. Exerce aí um poder de controle dos outros entes. Porque, embora exista o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, eles são todos independentes entre si, porém devem ter uma harmonia para que eles não possam ter aí uma discrepância e invadir um espaço que é reservado ao outro, tá? Então, falei aí do Poder Legislativo com vocês. Agora, no que se refere ao Poder Executivo, nós temos aí nas três esferas também um representante que vai ali efetuar diretamente a administração do poder público. Então, a nível federal, nós temos aí o presidente da República. O presidente da República, cercado por seus ministros, pratica os atos ali de chefia do Estado. E no Brasil, realiza também a chefia de governo, que foi aquilo que eu falei para vocês mais acima, né? Anterior. Então, falei que o presidente da República no Brasil, ele exerce a função de chefe de governo e chefe de Estado. Então, aqui, ele exerce a função de representar o Estado, tanto dentro quanto fora desse Estado soberano. Então, aqui, esse Poder Executivo, exercido a nível federal, é realizado pelo presidente da República. Em nível estadual, é realizado pelo governador do Estado. Então, o governador do Estado do Espírito Santo, o governador do Estado da Bahia, são ali os representantes do Executivo no Estado. E no município, a gente tem aí a figura do prefeito, que realiza aí, exerce a função do executivo. Tá joia? Agora, a função típica dele é administrar. Então, a função típica daquela pessoa que exerce a função no executivo é administrar. Essa pessoa, tanto o presidente, o governador, o prefeito, também pode exercer uma função atípica. Então, quando ele exerce essa função atípica, por exemplo, quando ele emite um decreto. Quando ele emite um decreto municipal, seja um decreto estadual, através do governador, ou um decreto presidencial, através do presidente da República, né? Ele não está exercendo sua função típica, mas sim uma função atípica, que ele está legislando, tá? Então, quando o presidente da República adota uma medida provisória, por exemplo, então, quando o presidente da República edita uma medida provisória, ele está exercendo uma função atípica e está legislando. Errado? De forma alguma, porque existe esse sistema de freios e contrapesos aí, que ele pode fazer isso. Então, existe aqui também, através do Poder Executivo, uma natureza jurisdicional, quando ele exerce uma função atípica do poder, exercendo uma função do Poder Judiciário. Por exemplo, quando ele aprecia algumas defesas, alguns recursos administrativos, e ele tem o papel de analisar aquele recurso administrativo e julgar. Quando ele efetua isso, ele está exercendo uma função atípica, que é típica do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, já entrando nele aqui, o Poder Judiciário tem a competência de julgar. Então, o Poder Judiciário julga. Então, a gente, em linhas gerais, diz o seguinte: o Poder Legislativo legisla, o Poder Executivo administra, executa, e o Poder Judiciário julga, tá? Então, a função típica do Poder Judiciário é julgar, né? Dirimindo conflitos, né? Vindo aí a exercer a função de apaziguador, de julgar as lides, né? Os conflitos inerentes aqui a várias esferas, porque a gente tem o Poder Judiciário a nível federal, que nós temos aí a figura do STF, tá? Então, 11 ministros que realizam ali
o julgamento de algumas causas, principalmente daquelas pessoas que têm um foro privilegiado ou dos recursos que, porventura, cheguem ao STF. Então, a gente tem o STF, o STJ, e mais aqui próximo a nós temos o Tribunal de Justiça, temos a Justiça Federal, temos os juízes singulares, que são aqueles juízes que representam em cada comarca, né? Poder Judiciário, da figura do juiz na vara civil, juiz de família, juiz na vara crime. Então, são esses juízes que vão julgar aqui mais próximos a nós, tá? Então, exercendo a função de julgador, né? Fazendo parte aí do Poder Judiciário, que, não diferente dos outros poderes, realizam também funções atípicas. Quais são essas funções atípicas do Poder Judiciário? Ele realiza uma função atípica de natureza legislativa quando ele expede uma portaria, quando ele faz um regimento interno daquele tribunal. Então, aí a gente tem funções atípicas exercidas pelo Poder Judiciário. E a gente tem aqui função atípica do Poder Judiciário também, quando ele administra, concede licença de férias, ali dentro dos magistrados ou de qualquer serventuário da Justiça. Então, essa natureza executiva exercida pelo Poder Judiciário também é uma natureza atípica, porque o Poder Judiciário ele tem o papel de julgar, porém ele exerce funções atípicas quando ele realiza naturezas legislativas ou executivas dentro aqui do que se refere ao seu papel, que é de julgador. Tá joia? O professor de vocês pediu que eu falasse também de política, e aí é o momento que a gente entra necessariamente no que nos interessa, tá? Então, daqui 2 meses, 3 meses, já que as eleições foram adiadas, no mês de novembro, 15 de novembro, a gente tem as eleições diretas para o cargo de prefeito e vice-prefeito e vereadores. No caso de vocês, votarem em um vereador, um prefeito, que vão exercer aí o mandato durante 4 anos. E na Câmara de vocês aí são 17 vagas, né, para serem preenchidas pelos vereadores. O que ocorre? Para que haja ali a possibilidade de eleição de qualquer pessoa, é necessário o voto direto, né? Esse voto direto, secreto, universal e periódico. Então, o voto direto é aquele exercido pela pessoa no momento que ela vai na urna. É o chamado de sufrágio universal. Então, sufrágio é aí o direito do indivíduo e, na urna, realizar o seu voto. Então, secreto, porque o voto é secreto, não há necessidade de divulgação desse voto. Universal, porque todos têm direito a votar, né? E periódico, porque ele é exercido de 4 em 4 anos aqui em relação a cada cargo que a gente discorreu aí, diferente apenas do cargo de senador, que é exercido de 8 em 8 anos o mandato, tá? E esse alistamento, ele é facultativo para algumas pessoas e obrigatório para outras, tá? A gente tem aqui o alistamento como obrigatório para todos os brasileiros maiores de 18 anos e menores que 70. Então, o voto, o alistamento eleitoral, ele é facultativo para pessoas menores de 18 anos, entre 16 e 18, e maiores de 70 anos. Acredito que vocês estão nessa faixa etária, não é isso? Conversem aí comigo. Qual a idade de vocês? 16, 17? É isso, né, Danilo? Isso. Obrigado, Bárbara. É nessa faixa aí, né? Então, a gente tem aí
de 16, 17 anos, que o voto não é obrigatório. Mas, embora o voto não seja obrigatório, esse voto é muito importante. Por isso que a gente está conversando aqui. Então, veja, a importância do voto de vocês é primordial, porque faz uma diferença, principalmente para quem vai representar o direito de vocês dentro de uma Câmara Legislativa ou do próprio Executivo, porque vocês têm aí a possibilidade de eleger pessoas que possam cuidar dos interesses de vocês. Então, ainda que não seja obrigatório, esse voto facultativo vai fazer com que vocês possam exercer de imediato a cidadania. Aí eu faço a distinção entre cidadão e nacional. Então, a gente tem Vinícius para... Oi. Então, olha, nós temos aí a possibilidade de um nacional, né? Não ter a possibilidade de exercer o direito ao voto, né? Quando essa pessoa, ele é nacional, mas ele tem ali os direitos políticos suspensos. Então, essa pessoa, embora seja nacional daquele país, não pode exercer seus direitos políticos, não pode exercer sua cidadania. Então, nós temos o cidadão como aquela pessoa que tem um título eleitoral. Então, aquela pessoa que é alistado. Então, a gente tem um alistamento eleitoral como sendo aí uma condição para que aquela pessoa exerça seus direitos políticos. Então, a partir do artigo 14 da Constituição, vai falar aí dos direitos políticos, que é essa possibilidade de alistamento, elegibilidade e inelegibilidade. Então, o alistamento eleitoral é aquele exercido a partir dos 18 anos, dos 16 anos, quando aquela pessoa vai no cartório eleitoral e faz o seu título. Então, a partir do momento que ela faz o título, ela tem a possibilidade de exercer sua cidadania, ou seja, ela pode votar, mas ainda não pode ser votada. Por quê? Porque aí eu entro nas condições de elegibilidade. Condições de elegibilidade é aquela de natureza eleitoral, em que aquela pessoa pode ser votada ou não. Então, aqui, uma das condições para que uma pessoa seja votada é a idade. Então, maiores de 18 anos têm uma condição de elegibilidade. Os menores de 18 anos, entre 16 e 17 ali, eles não podem ser votados, ou seja, não pode ser candidato a qualquer cargo eletivo, mas podem votar, né? Podem participar diretamente ali do processo eleitoral, porém não podem ser votados. A partir dos 18 anos, nós temos aí a condição de elegibilidade preenchida, mas não para todos os cargos. Eu tenho aí, a partir dos 18 anos, a possibilidade de uma pessoa ser votada para vereador. Então, a partir dos 18 anos, essa pessoa pode ser candidata apenas ao cargo de vereador. Tá? Então, como condição eletiva para o cargo ali de... Estão me ouvindo? Para o cargo de deputado, cargo de prefeito, aí a partir dos 21 anos. Tá? A partir dos 25, para o cargo ali de governador de um determinado estado. A partir dos 35, ali pode ser presidente da República. Então, veja só, eu tenho aí uma gama de possibilidades que traz aí para mim condições de elegibilidade para vários cargos. Então, a partir dos 16 anos, eu tenho a possibilidade de me alistar, né? Eu posso votar, mas eu ainda não posso ser votado, porque eu só posso a partir dos 18
anos para o cargo de vereador e para os demais cargos aí, dependendo da faixa etária, dependendo da idade que aquela pessoa chega. Tá joia? Então, eu tenho... A Alice, ela, assim, nosso tempo tá quase chegando ao fim, né? A Alice, ela fez uma pergunta aí no chat. Você consegue visualizar aí? Pode falar, Danilo. Vinícius, para uma proposta ser aprovada, ela passa pelo Congresso, correto? No caso, precisa do apoio do Senado e da Câmara dos Deputados. Me corrija se eu estiver errado. Quando esses possuem posições distintas, não havendo consenso, o que ocorre? Aí você está falando comigo de processo legislativo. Quando uma lei ela vai ser proposta, ela tem uma casa iniciadora e uma casa revisora. Eu tenho, no que se refere em âmbito federal, que eu falei para vocês, a bicameralidade. Por isso eu tenho duas casas, né? A Câmara Federal e o Senado Federal. Quando, necessariamente, a Câmara é a casa iniciadora, ela tem que passar pela casa revisora, que seria aí, no caso, o Senado Federal. Quando o Senado Federal é que propõe a lei, a Câmara Federal vai exercer o papel de revisão, né? Vai ser a casa revisora. Então, quando inicia em uma, a revisora é a outra. Então, precisa necessariamente que as duas casas votem e aprovem aquela proposta legislativa. Aí, eu entro também em uma questão de, como exemplificação, tá? Uma proposta de emenda constitucional, uma proposta de alteração da Constituição. Então, a proposta de alteração da Constituição, ela deve ser aprovada em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, na Câmara e no Senado, né? Em 2 turnos, por 3/5 dos votos daqueles deputados e daqueles senadores. Então, tem que atingir um determinado quórum, né? Eu tenho ali a aprovação de 3/5 do Senado, ok. Então, vai ali para a Câmara também aprovar por 3/5. Se a Câmara aprova e o Senado não aprova, não tem a possibilidade de promulgação aí dessa emenda constitucional. Então, se aprovou por um quórum menor que 3/5, então não há possibilidade efetiva de daquela emenda constitucional integrar o texto da Constituição. Então, é necessário a aprovação das duas casas. Diferente do que a gente tem a nível estadual e a nível municipal, que a gente tem câmaras unicameral, né? Por que isso? Porque a gente não tem duas casas como a nível federal, Senado e deputados. A gente tem aqui a nível estadual e municipal apenas os vereadores e deputados estaduais que vão realizar ali a votação. Não precisa passar por uma Câmara revisora, como no caso do nível federal. Beleza? Joia, Alice. Alguma outra dúvida? Isso que eu ia perguntar. Se mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pessoal quietinho, né, Vinícius? Não é? Era assim na sala de aula também, Danilo? Nem sempre. Mas assim, é um assunto realmente bem bacana. E a Alice, ou Vinícius, ela quer fazer direito, então já pode dizer que ela teve uma aula aí a nível universitário sobre os 3 poderes. Vinícius, agora eu quero uma pergunta em relação à sua opinião, na verdade. Então, a nossa Casa Legislativa são 513 deputados. Em relação ao trabalho exercido por eles, eu falo a eles de uma forma ativa. Essa quantidade, na sua opinião, é muito
ou está na média correta. Eu não falo no âmbito constitucional, não estou me referindo ao âmbito constitucional, mas sim ao âmbito social. Na sua opinião, essa quantidade é ideal, já da forma que eles trabalham? Eu acredito, Danilo, que se exercessem o papel de deputados da maneira correta, tranquilo, poderia haver, né, essa quantidade. Porém, em muitos casos, não exercem a função de deputados da maneira correta. Então, 513 deputados para gerir ali as funções legislativas em relação ao seu estado é muito deputado, né? Então, a gente tem 81 senadores que exercem a função no Senado Federal. Por que não 81 deputados ali também, né? Então, eu acredito que o número de 513 deputados é muito alto, traz aí um custo muito elevado para o Estado, né? Assim como em algumas câmaras municipais, não haveria ali a necessidade de ter a quantidade de vereadores que tem. Mas é a Constituição, né? Fato, fato. Mais alguém? Mais alguém? Nossa aula chegou. Então, assim, Vinícius, eu quero agradecer, tá, pela sua disponibilidade, pelo seu empenho. Muito obrigado, obrigado mesmo. Eu sei assim, que sua vida é bem corrida e está agitada cada vez mais. E você também é professor da faculdade, né? Tá assim, cheio de aulas online. Tá tendo aula online aí? Tem, né? Estou de férias, volto dia 24. Ixi, coisa boa, misericórdia. É isso. Mas assim, eu agradeço muito, tá? E assim que eu precisar, pode deixar que eu vou chamar de novo, tá? Não, eu que agradeço, Danilo. Agradeço o pessoal aí pela atenção. Precisar, a gente está por aqui. Segue lá nas redes sociais, Vinícius Ribeiro, tá? Tanto no Instagram quanto no Facebook, para acompanhar a gente lá. Tanto até nos projetos legislativos que a gente tem aqui para Teixeira de Freitas, que pode estender aí para o cenário de vocês. Acredito que a Alice, né, que vai fazer direito, o caminho não é tão leve, né? Mas são 5 anos de prática e a gente está aqui à disposição para tirar qualquer dúvida aí durante esse percurso. Boa sorte, viu, Alice, e para todos aí. Ótimo. Perfeito, então, obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. E, Val, abração, beijos e abraços. Fique com Deus. Valeu, tchau. Daqui a pouco eu converso contigo, tá bom? Tchau. Valeu, tchau, tchau.